E hoje nós vamos para um momento muito importante da nossa aula, o momento da história. E a história de hoje, crianças, é sobre um personagem bíblico muito importante. Ele era muito próximo de Deus. É a história de Moisés, o nascimento de Moisés. Desde quando ele era um bebê até quando ele cresceu um pouco mais. Tá bom, crianças? E essa história está no livro de Êxodo, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Então, quem quiser ler depois, pegue sua Bíblia e leia esse momento tão importante da infância de Moisés. Bom, crianças, Moisés, um filho adotivo. Mas antes da gente entrar na história de Moisés, a gente precisa entender que o nascimento de Moisés, ele foi em um contexto muito importante, em que o povo hebreu, o povo de Israel, sofreu bastante. E daqui para frente, daqui a um tempo mais, vocês vão ver como Moisés foi importante para esse povo. Mas o que aconteceu, crianças, com esse povo? Durante muito tempo, o povo de Israel, o povo judeu, ele viveu no Egito muito bem, na época de José. José é o governador do Egito. Durante esse tempo que José era vivo, o povo do Egito viveu muito bem lá, foi muito bem recebido. Mas depois que José morreu e mudou o rei do Egito, e os anos se passaram, o povo de Israel, o povo hebreu, ele começou a sofrer muito no Egito. Ele começou a ser escravizado e a ser utilizado para trabalhos que os egípcios não queriam fazer. E foi aí, com esse novo rei, durante esse período, que foi o nascimento de Moisés. Esse rei, ele temia a força e o poder do povo de Israel, por causa do Deus dele. Então esse rei fez uma coisa muito ruim. Ele mandou matar todos os meninos hebreus, todas as crianças hebreias que eram meninos. E Moisés, naquele momento, os pais dele iam ter ele. Então Moisés nasceu em um período jurado de morte. Mas os pais de Moisés não queriam isso. Os pais de Moisés amavam muito ele. E quando Moisés nasceu, os pais dele esconderam ele por um tempo, para que o rei e os soldados dele não pegassem o bebê precioso dele. E os pais deles conseguiram fazer isso por um período. Moisés viveu com eles e eles puderam guardar Moisés. Mas chegou um momento em que a mãe de Moisés, ela ficou muito com medo, muito receosa de os soldados daquele rei mau pegar o filho dela. Então ela teve uma decisão muito difícil. Ela pensou e ela teve que colocar Moisés em um cesto e colocar ele no rio Nilo, para que ele pudesse fugir do perigo do rei e do exército dele. Então ela pegou o bebê Moisés, colocou em um cesto e lançou ele pelo rio Nilo. Foi aí, crianças, que Moisés iniciou a sua viagem, para a vida, em busca de uma vida melhor, em busca de segurança, para que ele não fosse pego pelo rei. E aí, crianças, Deus começou a abençoar Moisés desde pequeno. Foi quando a filha do faraó estava se banhando naquele mesmo rio, o rio Nilo. E uma das mulheres que estavam com ela viu aquele bebê em um cesto e pensou: que é isso, uma criança? E foi nesse momento em que Moisés foi pego pela uma das mulheres e apresentado para a filha do faraó. O faraó, aquele mesmo rei que queria matar todas as crianças hebreias. E pela bênção que Deus concedeu a Moisés, aquelas mulheres levaram ele até a filha do faraó. Só que aconteceu uma coisa muito mais surpreendente. A irmã de Moisés, Miriam, estava próximo ainda do rio Nilo, estava observando enquanto ele ia. E naquele momento em que as mulheres e a filha do faraó viram o bebê de Moisés, Miriam, a irmã de Moisés, viu que ele estava com a filha do faraó. Então ela correu, chamou a mãe dela e mostrou aquilo. E elas ficaram muito felizes, porque a filha do faraó, mesmo sabendo que Moisés era uma criança hebreia, ela sentiu no coração dela a necessidade de guardá-lo, de cuidá-lo, de ajudá-lo. Mesmo ela sabendo que um daqueles bebês era o que o pai dela tinha mandado matar. E foi aí que Deus começou a abençoar ainda mais a vida de Moisés. A filha do faraó deixou que a irmã e a mãe de Moisés cuidassem dele até ele crescer um pouco mais. E aconteceu que Moisés conseguiu ficar com a sua família mais um tempo. Depois que Moisés cresceu e foi educado pela sua mãe e pela sua irmã,
elas levaram ele até a filha do faraó de novo. Quando ele cresceu, a filha do faraó apresentou ele para o próprio faraó. E Moisés foi adotado por ela e virou o neto do faraó, rei do Egito. E a partir disso, Moisés foi crescendo e se desenvolvendo no próprio reino. Ele conseguia tudo de melhor do que o reino oferecia. Ele teve uma ótima educação, até o momento em que Deus o chamou. Nós sabemos que Moisés cresceu e se tornou um homem muito próximo de Deus. Um homem que ouvia a palavra de Deus, que foi chamado por Deus para realizar muitas coisas importantes. Você consegue pensar em alguma coisa que Moisés fez por meio de Deus? Em que Deus usou Moisés? Se você conseguir, fala pra gente, tá bom? Escreve nos comentários. E Moisés crescia e se tornava muito próximo de Deus. Enquanto mais ele crescia, Deus o chamava para fazer milagres. O chamado de Deus para Moisés foi utilizá-lo ele para alguns milagres e principalmente para separar, para resgatar aquele povo hebreu, o povo de Israel, da prisão que eles estavam tendo no Egito. Então, o momento em que Moisés nasceu, mesmo sendo jurado de morte, mesmo sendo um bebê que os soldados perseguiam, ele cresceu e se transformou num homem incrível, um homem de Deus. E depois, ele foi aquele que Deus usou para libertar o seu povo da prisão do Egito. E aí, crianças, ele libertou o povo que estava preso no Egito. Por meio dele, Deus dividiu o Mar Vermelho. E as pessoas que estavam presas no Egito, do povo de Deus, puderam escapar daquela prisão. E Moisés fez muitos mais feitos importantes, muitos outros milagres, com base na palavra de Deus. Teve os 10 mandamentos, teve os outros milagres. Foi naquele momento em que o povo de todo o Egito pôde testemunhar como Moisés era próximo de Deus e como Deus o utilizava para os milagres. E assim, crianças, foi a história do nascimento de Moisés, quando ele foi adotado pela filha do faraó, pelo faraó. E o mais importante, teve uma adoção que foi maior do que todas essas. A adoção de Deus, quando ele adotou Moisés como seu filho e cuidou dele e o abençoou ainda pequenininho. Da mesma forma, Deus é conosco. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós buscamos a Deus e dizemos que Ele é o nosso Senhor, Ele nos adota como filhos também. E isso é incrível, porque Ele cuida de nós em todas as formas. De Moisés foi em cada detalhe. De vocês, crianças, também. Cada um dos tios também. Deus cuida de nós de uma forma especial como seus filhos. Então, quando nós buscamos Ele, quando aceitamos Jesus e como dizemos que Ele é o nosso paizinho, que Ele é o nosso Senhor, nos tornamos também filhos adotivos dEle, filhos espirituais. Então, crianças, busquem a Deus, busquem se tornar filhos de Deus e vejam só as bênçãos de Deus nas suas vidas. Tá bom, crianças? Essa foi a história dessa semana. Espero que vocês tenham gostado e beijo! Olá, crianças, eu sou a tia Maura e vou ensinar a vocês o versículo da semana, que está em Romanos 8,15, e diz assim: o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Romanos 8,15. O versículo de hoje nos ensina que não há amor maior no mundo a não ser o amor de Deus por nós, porque Ele enviou Jesus para nos adotar como filhos. Então, crianças, essa semana nós vamos praticar a intimidade com Deus. Nós podemos chamar Ele de Pai, de meu paizinho, e demonstrar, assim, esse grande amor. Olá, crianças! Eu sou a tia Cíntia e hoje estou trazendo a nossa atividade. Na sua meditação vai estar essa atividade, né? E você vai pintar bem bonito. Olha que lindo, olha, bem coloridinho, ok? E depois vocês vão recortar o bebê e o cesto. E nós vamos colar no palito de picolé ou o que vocês tiverem aí.
depois nós vamos recortar a linha pontilhada, tá bom? Você pode pedir ajuda de um adulto responsável. E depois, criança, nós vamos passear. Olha só que legal! Moisés vai passear no Rio Nilo. Olha que legal! E conforme aprendemos na nossa história, a lição que devemos tirar para a nossa vida é que não existe um amor maior que o amor de Deus por nós, crianças. Que Ele deu Jesus, seu único filho, para morrer por mim e por você. E assim nós sermos adotados como filho de Deus. Que coisa maravilhosa, né, criança? Então essa é a lição da nossa atividade e da nossa história. Guarde no seu coração e aqui, ó, na sua memória. Então, até a próxima. Tchau!